Só que assim, não adianta o pessoal querer categorizar isso dentro de uma pílula ou então dentro de uma determinada visão, porque gente ruim tem em todo lugar. E geralmente, assim, grande parte desses crimes que são cometidos, né, por essas pessoas, principalmente esses crimes passionais, eles muitas vezes têm que ver, então, com essa incapacidade de lidar com rejeição ou término. Então isso daí extrapola muito, não é simplesmente meras ideologias, ou até mesmo filosofias de vida. Então muitos crimes eles não surgem de pílulas de ideologia, etc. Não, é um comportamento padronizado muitas vezes que tem que ver com posse e controle, entende? E principalmente hoje em dia, porque o que acontece? Muitas pessoas elas têm uma fragilidade muito grande do ego. Muitos homens que cometem atos, né, que demonstram essa questão, mostram simplesmente aquilo que a psicologia chama de tolerância baixa à frustração. Então o cara ele se relaciona, ele sente que perde, digamos assim, parte da identidade, né, ao haver algum tipo de traição ao término, e daí ele perde o controle, né, do tal do objeto de afeto. Nesse sentido, ele percebe que a vida dele acabou e tal, e aí tem que destruir a vida da outra pessoa, até mesmo de outros seres, outras pessoas que estão ali vinculadas. Então, assim, isso daqui é coisa de pílula X, Y, Z, ou então coisa de ideologia A, B, C, D, não. É o caráter individual, né, de pessoas que fazem isso, que têm essa fragilidade do ego e que, de certa forma, são até isoladas também. Entendeu? Homens que não possuem rede de apoio ou inteligência emocional, eles desenvolvem essa ideia de tentar canalizar toda a sua existência na parceira, né? Entre aspas, até a mulher trair ele, ou então acontecer alguma coisa e o cara meio que perdeu o chão. E aí a única saída é o churrascamento, né? Pelo menos na cabeça desse pessoal doente. Então, assim, quando esse pilar cai, a reação é violência absoluta, entende? É essa questão destrutiva. Entendeu? Embora teorias como essas teorias da vermelha, né, elas muitas vezes preguem até mesmo o desapego, tem sim uma ala dentro que, infelizmente, acaba não focando no essencial, que é o desapego e autodesenvolvimento. Eles só querem saber de essa questão de assim, de estar no jogo, né, de alguma forma, mesmo se prejudicando. Entende? Assim, a mídia, o que ela fala? Ela simplesmente então pega, né, geralmente esse grupo, ou o pessoal da vermelha, ou até mesmo aqueles que são celibatários involuntários, e coloca somente eles como sendo, digamos assim, um aspecto de pessoas, né, que estão praticando essas coisas, entendeu? Em virtude de um discurso de desumanização, né, das digníssimas, entende? E não nessa questão, então, dos caras quererem sair. Entende? Porque justamente uma ala quer continuar no jogo a qualquer custo. Entende? De alguma forma se pensa que pelo fato de seguir XYZ ideologias, automaticamente você vai atrair elas, né? Só que assim, se vê claramente que tanto o homem independente, né, no caso o Blue Pill ou Beta, quanto aquele que realmente é ressentido, eles podem ser perigosos, porque a própria Bíblia vai dizer que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá. Mesmo entre círculos religiosos que defendem mulher, que defendem essa questão de igualdade, ou até mesmo o feminismo ferrenho, né, das igrejas, não impede religiosos de cometer crime. Entendeu? Quando eles trabalham nesse modus operandi de ficar jogando toda a responsabilidade da existência em cima delas, numa parceira, né, no caso dos homens. Mas também os crimes ocorrem do lado contrário também. Só que eles não ganham determinado peso, né, de repercussão midiática, vamos colocar assim. Então, infelizmente, essa obsessão reversa, ela acontece. Tanto o homem extremamente dependente quanto o radicalmente ressentido, eles são perigosos. O primeiro, ele faz e pratica geralmente os crimes, né, porque ele não consegue viver sem ela. Já o segundo agride porque se sente de alguma forma lesado pelo sistema. E também pela tal natureza feminina. Quer dizer, em nenhum ponto aqui se chegou já nessa conclusão de que, não, cara, beleza, é bem como dizia, né, naquele programa de TV de música, né, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Entende? Não se chegou a essa conclusão. Não, mas tem que continuar no modus operandi do relacionamento, do jogo, porque infelizmente os caras não conseguiram ainda chegar nesse ponto. E muitos não têm assim uma capacidade intelectual, até mesmo, né, dessa questão, até mesmo de pensar, né, de refletir, né, sobre a realidade,
para agir. Entende? Se conhece a verdade, se conhece várias coisas, mas ainda assim a prática ela não corresponde. Então, assim, geralmente o verdadeiro fator de risco não tem que ver com pílulas, não tem que ver com ideologia. O cara pode ser cristão, pode ser o que for, entende? Mas se ele for narcisista, e principalmente estiver operando nessa lógica de posse-controle, ele é perigoso, entende? E isso ainda demonstrando atos, né? Porque até mesmo naquele ditado, né, que o Vitor fica falando muitas vezes, que coração é terra que ninguém conhece, ninguém anda. Entendeu? Porque a pessoa pode estar com um pensamento X agora e mudar de ideia depois. E não tem, assim, alguma segurança ou então algum padrão ali, de certa forma. E principalmente com o ego de cristal, né, da sociedade moderna. Que aí facilita cada vez mais as pessoas a simplesmente agirem dessas formas. Entende? Tanto faz se é homem, se é mulher, né? Um monte de mulher cristã aí, fazendo coisas com o marido também. Entende? Então, assim, escancarando essa mentira de que não, pode ir lá, se relaciona, que se alguma coisa der errado, o máximo que vai acontecer é você ir para um canto e ela ir para o outro, e aí os dois seguem as suas vidas. Não é assim que funciona. O jogo vai muito mais além, né, do que isso. E assim, o cara vai entrando num relacionamento achando que vai terminar de boa. Às vezes, qual que é o término? É só olhar esses programas de televisão aí, né, que mostram o nível dos crimes, das coisas que são cometidas, dos abusos psicológicos, porque não é uma relação propriamente de democracia. Entende? De alguma forma, um ou outro vão querer lutar pelo poder absoluto e sempre termina em coisa ruim. Porque não se chegou a essas conclusões. Entendeu? Muitas vezes relacionamentos que não são assim de pessoas maduras em si, mas cada um visa o seu interesse. E essa questão do controle, entendeu? E do sentimento de posse. Então, por exemplo, no caso delas, né, muitas vezes não aceita que o cara tenha amizades ou então tenha outras mulheres, digamos assim, perto. E aí vai atentar às vezes contra a vida do cara ou então de alguém da família dele, né? Usando assim os meios mais cabulosos, desde envenenamento até outras coisas mais. E do outro lado também, né? Tanto de cara blue pill, beta, que não entende como é que funciona o jogo, ao invés deles pegarem as trouxinhas deles quando são traídos ou abandonados e simplesmente seguir a vida em frente, não, ele quer, digamos assim, o culpado foi o outro, né? De ter enganado, entre aspas, seduzido, né? Aquilo que era meu, né? Sendo que a mulher não é sua, é só a sua vez, entende? E até vale a pena tentar trazer um pouco dessa noção, né, dessa frase em si, porque ao mesmo tempo que ela traz essa questão então de você pensar, né, o realismo, entende? Para entender muitas vezes as questões, você tem que olhar também os dois lados da moeda, né? Então assim, é uma coisa boa focar no desapego e também nessa questão do perigo, entendeu? Que muitas vezes vai esconder essa ideia do romantismo, da idealização também. Mas assim, geralmente esse tipo de frase ele combate essa ideia de posse eterna. Então, ela não é sua, é só a sua vez, entende? Combate essa ideia do felizes para sempre, que é pregado muito por filmes, novelas, né, de televisão, essas coisas. E a intenção teórica é o quê? Proteger o homem da devastação emocional com, no caso, términos ou traições. É esse o objetivo da frase, entende? Só que aí é que tá, né? A base dela é de que as pessoas mudam, os interesses de fato evoluem, que ninguém é dono de ninguém. Um convite ao desapego. Em tese deveria ser assim, né? Quer dizer, aproveite enquanto dura, mas esteja pronto para quando terminar. Então ela não é sua, é só a sua vez. Só que aí que tá, você tem que ver também o lado contrário, né? Então é os dois lados de uma mesma moeda. Embora muitas vezes o discurso ele pareça, digamos assim, proteger, né, na prática os indivíduos, ele pode alimentar até mesmo um cinismo corrosivo. Então tu praticamente desumaniza, né, os relacionamentos, e aí passa a ser um relacionamento de aluguel ou de transação temporária. E assim, não deixa de ser verdade. E a pessoa que é parceira, entre aspas, deixa de ser uma pessoa com quem se constrói para ser então um recurso volátil. Aí tu tem essa desumanização ali. É por isso que quando se está na lógica do relacionamento ali,
a chance de vencer é muito pequena, porque você opera segundo os pensamentos e as concepções que o próprio sistema traz. Então é diferente de um solteiro convicto que já não está mais dentro desse paradigma. Ele mudou, evoluiu, né, vamos colocar assim. Só que é para todos? Infelizmente não, porque nem todos os caras vão chegar assim e entender dessa forma. E nada contra também, né? O cara que quiser constituir família, ter relacionamento, etc., é livre para fazer isso. Tá? A questão é simplesmente pensar, então, os dilemas, os problemas e essas incoerências, muitas vezes, que são vistas nos relacionamentos. Até mesmo os políticos, né? Quantos políticos aí levantam a mão ou então votam, né, a favor de políticas de enrijecimento de leis, né, a favor das mulheres e tal. Só que quando tu vai ver o mesmo político, tipo, praticando violência contra elas, quer dizer, ele vota X, né, mas a prática é Y, porque o cara tem arcabouço de advogados, consegue fazer um monte de outras coisas, e aí ele legitima muitas vezes o que é praticado, né, através desses recursos que uma pessoa comum não teria. Entende? De certa forma, um tipo de coisa institucionalizada, né, poderíamos colocar assim. Quantos e quantos, né? Tá cheio, né? E assim, se vota X, mas a prática é outra. Infelizmente, isso acontece. Agora, assim, quem realmente entra numa relação que acha que é só a vez dele, tem esse ponto também de que ele raramente vai investir o necessário para que a coisa dure. Então, geralmente, a pessoa não vai fazer um esforço para manter o relacionamento nesse sentido. Então, a falta de entrega gera insegurança no parceiro, que acaba levando ao término que o jargão simplesmente prevê. Então, ela não é sua vez, porque, no caso aí, não tem necessidade de ficar espremendo um suco que... ficar espremendo um limão que não vai dar suco, né? Então, suco não vale espremida, etc, etc. Mas você vê essa desumanização, entendeu? É um discurso de desumanização. Só que o foco é proteger quem? O homem nessa questão do término. Então, se um cara realmente entendesse o que se fala acerca disso, né? Ela não é sua, é só sua vez. E ele provavelmente, se fosse traído, ou então se fosse até mesmo abandonado, né? Não quero mais o relacionamento e tal. Ok, curtiu tanto que eu tinha que curtir, beleza, vou embora. Só que não, infelizmente não é assim que funciona. Os egos feridos, né? E aí é terra que realmente ninguém conhece. E tanto faz se o cara tem uma pílula X, Y, Z, ou alguma outra ideologia, ou então religião, ou filosofia de vida. Isso não vai importar muito, porque é o caráter da pessoa que está em jogo. E que vai ser evidenciado, né, através das atitudes, das ações dela. O grande problema é que quando o homem ele tenta adotar, né, geralmente essa questão mais da boca para fora, vamos colocar assim, o que acontece? O sujeito ele repete que é só a vez dele, mas internamente ele continua achando que tem algum tipo de controle. Entendeu? E elas também, né? São possessivas, muitas delas. Entendeu? Não aceitam que foi só a vez delas, que foi usada e descartada, né, por algum cara do topo. E aí não, vai cometer crime para poder, entendeu, sair por cima da situação de alguma forma. E a tendência é só isso aumentar, entende? O pessoal pode até jogar isso, tentar colocar a culpa em discurso XYZ, mas a questão não é só discurso, a questão é a prática mesmo. A questão é o caráter das pessoas, é o nível de apego emocional que elas têm, o ego de cristal, que não tem maturidade o suficiente para entender que terminou, ok, vamos para cada um para um canto. Não, tem que continuar dentro dessa lógica do felizes para sempre, né? E se não é comigo, não é com mais ninguém. Infelizmente é um paradoxo, né? Então tu tem muita gente, até mesmo dentro do meio da comunidade, são pessoas betas mesmo e estão mascarados. Entende? Até mesmo dentro das igrejas, das religiões, ou então qualquer outro espectro político. Porque se fosse restringir só por causa da ideologia, né, a gente teria que dizer também que tipo, o pessoal desses grupos feministas fechados, né, todo mundo ali é misândrico, ou então pensa em acabar com o homem, entende? Mesmo a pessoa fazendo parte muitas vezes ali e não concordando, digamos assim, com tudo, né? Quer dizer, você vai pegar ali o todo pela parte, entende? E assim, em todo lugar tem gente extremada, entende? Por isso o foco não é na ideologia, não é no tipo de discurso que traz, mas é na prática individual. Não, o que essa pessoa está fazendo? Porque assim, a partir do momento que tu tem então leis que punem simplesmente por questões de características inerentes, né, acabou a justiça praticamente.
O que tu tem é simplesmente punição, porque o indivíduo tem característica X, ele fala X, Y, Z coisas, ao invés de ser atos praticados. Aí tu tem muito cristão, muito cara tradicional conservador, defensor de família, Deus, pátria, que tá cometendo assim crimes horríveis que nem às vezes os bandidos mesmos fazem. E assim, sustenta um discurso, né, pró-família, etc, etc, mas é gente que é muito mais perigosa, porque tá mascarado. O homem que realmente entende que não é dono de ninguém é aquele que, ao levar um fórum ser traído, ele pega suas coisas e vai embora. Entendeu? O verdadeiro desapego. E essa questão de simplesmente essas práticas, esses crimes, né, que muitos caras e muitas mulheres fazem, é a prova cabal de que o agressor, ele acredita que, na verdade, não era a vez dele, né? Era um negócio definitivo. Entende? Então, assim, é necessário ir não só além das filosofias de vida, dessa questão, então, de você pensar, né, o jogo em geral, e para além também dos jargões, né, dessas questões. Entende? Relacionamentos saudáveis não são sobre posse, nem sobre rodízio, é sobre parceria, né? Mas isso deveria ser, e se deveria, infelizmente não é. Posse gera sufocamento e o desprezo, né, só minha vez, gera frieza. Daí como esperar que algo dê certo nessa lógica? E assim, principalmente de pessoas que não estão dispostas a ceder em nada. Tanto faz se são homens ou digníssimos. É por isso que o fracasso é natural e a frustração também. E assim, não há muita coisa o que fazer. Entende? E a gente tem de fato a constatação mais sombria e realista do que é essa questão de coração ser terra desconhecida. Entende? A pessoa pode até dormir ao lado de uma pessoa aí há 10 anos, 20 anos, e não conhecer o monstro que essa pessoa realmente é, e que desperta quando o ego dessa pessoa é ferido. Entende? E achar que não, vou sair da relação e não vai acontecer nada. Entende? Então, assim, o que mudou basicamente? Essa questão de fragilidade de vínculos, incapacidade de processar, né, digamos assim, o luto, o término e tal. Só que tu vê que a maldade humana continua a mesma. Entende? A pecaminosidade, né? Jesus dizia, né, que do coração procede os maus desígnios, né, os assassinatos, as mortes, né, os pensamentos impuros, né, as palavras frívolas, vãs, etc, etc, tudo provém do coração. Então isso acontece, entende? Mas aí as pessoas deveriam desenvolver então o desapego emocional. Só que isso não vai acontecer porque é doloroso demais, né, você quebrar o ego ali de cristal. Entende? É por isso que a maior parte das pessoas que vão habitar no reino celestial, elas não precisam ter ego, porque é isso que muitas vezes causa os problemas. Entende? Por que o término hoje em dia é um problema sério e é até uma perspectiva de um possível crime? É só observar, mano, a realidade do jeito que ela está hoje em dia e o nível que esses seres humanos estão. Porque tem 3 pilares que explicam por que tantos relacionamentos terminam em tragédia. Tu tem essa identidade fusionada, né? Muitos caras fracos, eles não têm vida própria, não têm hobbies ou propósito particular, né, individual para a vida deles. Daí o término de namoro, de relacionamento, é o fim literalmente da vida deles. Entende? É a aniquilação do próprio eu, quer dizer, mexeu com o eguinho de cristal ali, e aí sem a mulher eles sentem que deixam de existir. E aí óbvio que esse desespero vai se transformar no quê? Nessas atitudes horrendas e reprováveis. Fora a cultura da humilhação digital também, que hoje em dia um término, uma traição, eles não ficam só entre o casal, tem que dar mídia para isso, tem que dar hype, entendeu? Stories, status, grupos de WhatsApp, etc, etc. E aí o medo de julgamento, entendeu? Do indivíduo ser visto como um corno, então um perdedor, aí o cara vai potencializar a fúria dele na hora de tentar resolver a questão, e óbvio que vai ser da pior forma possível, entendeu? O cara muitas vezes ser exposto na rede social, e aí perder toda a sua credibilidade, né? E nesse caso aí ser considerado como corno manso, né? Que não fez nada. Aí tem que praticar essas coisas absurdas para tentar lavar a honra, que é um conceito totalmente assim ruim que era feito no passado. Fora essa questão do coquetel explosivo, que tu tem então narcisismo, mais impulsividade, mais falta de rede de apoio. O resultado é alguém que prefere destruir tudo, inclusive o objeto de desejo, né, vamos colocar assim, do que seguir em frente contra a pessoa, entendeu? Ou às vezes o cara é tão inseguro consigo mesmo que ele não crê que poderá encontrar alguma coisa melhor, e aí não, tem que se apegar ali ao máximo,
entende? Que nem eu tava vendo uns vídeos aí, né? E até mesmo uns áudios que geralmente o pessoal do jornal coloca, né? De caras que não aceitam término, de mulheres também que não aceitam término. E aí tem que acabar com o outro, né? Por isso que você fala, ó, sobrevivência. Essa questão de terra desconhecida, coração ninguém conhece. Entendeu? A pessoa vai conhecer alguém aí, nessa camada de investigação comportamental, o que vai acontecer? Entendeu? Ela pode até observar comportamento, red flag, sei lá o que lá, só que isso não garante nada, né? Até mesmo essas tatuagens aí de borboleta, né? O cara faz todo um julgamento, né, em cima da pessoa. Só que, embora seja uma demonstração externa, qualquer hora não se conhece de fato o que está dentro. Entende? Que pode mudar de repente. Entendeu? Esses indícios, até mesmo uma mulher recatada, então que anda com as roupas corretas, né? Pode ter um monstro ali dentro. Entendeu? Caras cristãos, conservadores, homens de bem, né? Um cidadão de bem. Não se sabe o que esse cara pensa ou o que ele pode fazer. Entendeu? Um homem mais inofensivo é bem tipo aquelas aranhas, sabe? Quanto mais força física tem, não tem veneno nenhum. Até as cobras mesmo poderiam aplicar a mesma lógica. Óbvio que não em todas, mas quanto maior a força física, menos potencial de veneno, de peçonha tem. Agora, no caso de ser alguém, uma pessoa, no caso um bicho fraco, né? Aí tem que aumentar a dose de veneno. Então, assim, é um negócio assim a ser pensado, né? Não sei se é uma comparação assim muito esdrúxula, né? Tá fazendo um negócio assim, mas é só pra entender mesmo. Quer dizer, quanto mais fracos os caras, mais perigosos. Entende? Justamente essas pessoas que o pessoal acha que são inofensivas, não vai. Ah, o cara vai assaltar aqui porque o indivíduo tem cara de bonzinho, de bobão e tal. Não é assim que funciona. Entende? Geralmente esse cara aí esperou o vacilo, já era. Entendeu? Até mesmo se fosse pensar em outros casos, né? Uma discussão numa academia, ou então uma discussão de trânsito. Aí o cara vai lá achando que tem força física. O cara mais fraco ali vai tirar algum tipo de arma até mesmo e acabar com a coisa ali. Então, realmente, mesmo critérios de admissão rigorosos, né, isso daí não significa nada. Entendeu? Porque a pessoa ela pode passar por um tipo de metamorfose por ressentimento. Então, a pessoa pode ser psicologicamente estável por 10 anos, entendeu? Mas um evento traumático, uma traição real, ou até mesmo imaginária, uma crise financeira, quebra essa estabilidade. E assim, nunca se sabe o que está passando ali. Entendeu? E fora essa questão de contrato invisível. Muitas vezes as pessoas entram em relações com uma expectativa X, né? De que, tipo, você deve algo a ela para sempre. Entendeu? Um relacionamento não é um negócio que tu entra assim que tu vai sair de boa. Tem um contrato invisível ali. Entendeu? Que a pessoa acha que tu deve algo para sempre. E quando isso se rompe, entendeu? O único jeito de sair é no caixão. Tem muita gente que pensa assim. E aí o alerta em torno dessas questões. Entende? Então, assim, já que não tem como prever 100% esse tipo de comportamento, as pessoas elas vão levar em conta os indicadores, né? Mas eles não são garantia também. Entendeu? Como que essa pessoa vai tratar os outros, entendeu? O que ela fala dos ex, se todo mundo era lixo ou abusivo, né? A probabilidade do cara ser o próximo é muito alta, né? Mas só que isso também não garante muita coisa. Então, principalmente quando você vai pensar no lado mais negativado, né, da questão. Então, assim, pessoas sem propósito pessoal tendem a transformar o parceiro em uma única fonte de dopamina, né? Quando a fonte seca, então o desespero se transforma em agressividade real. Hoje em dia é um fato isso aqui, entendeu? Relacionamento é algo de alto risco, entende? Risco, quando estou falando, é risco de vida, entendeu? A pessoa entra esperando o melhor, mas ela precisa ter um plano de contingência para esperar o pior. Entendeu? É uma questão de risco. Mesmo na antiguidade, né, se fosse pegar ali, essa questão é histórica também, né? O pessoal acha que antigamente era melhor, só que isso daí é um mito. O que tu tem é simplesmente uma troca de ferramentas, né, que essas pessoas vão ter em relação à forma que elas vão executar os seus planos malignos. Então, se hoje em dia tu tem essas questões sendo noticiadas em tempo real na TV, antiguidade, Idade Média, outros períodos históricos, geralmente você teria coisas assim muito mais sutis, né? Então, assim,
pessoas que não tinham força física ou poder jurídico usavam dos métodos mais horrendos para eliminar suas vítimas, entende? Por exemplo, no século XVII, Júlia Tofana vendeu um veneno disfarçado de cosmético, ajudou centenas de mulheres a se tornarem viúvas na Itália, porque cada uma eliminava o seu marido. É interessante. Isso daí acontecia no século XVII. Quem que era o alvo? Os maridos abusivos, infiéis ou simplesmente aqueles que eram indesejados. Então a mulher ganhava dinheiro vendendo veneno disfarçado de cosmético, simplesmente para as esposas eliminarem os maridos. Lá na Roma Antiga, lá tinha aquele imperador lá, eu acho que era Cláudio, se relacionou com a mãe solteira, que era a Agripina Augusta, e aí depois a mulher envenenou ele simplesmente para colocar o filho no poder. Então assim, são coisas que aconteciam no passado e o pessoal só fala assim, não, os homens, que o patriarcado opressivo, né? Sendo que as mortes piores são aquelas que, tipo, inesperadas, entendeu? O cara não tava nem esperando isso. Então, um negócio assim muito brutal, entende? Outros também usavam arsênio, né? Que era o tipo de pó de sucessão favorito e usado por séculos, porque os sintomas, que tinha que ver com vômitos e dores de cabeça ou dores abdominais, eram idênticos ao de doenças comuns, né? Como cólera ou então outras coisas na época. E aí as pessoas pegavam isso daí, principalmente as mulheres, e aí davam pros caras, entende? E fora também essa ideia de legítima defesa clandestina. Na época, no passado, né, que o pessoal quer tanto voltar, o envenenamento era muitas vezes a única saída. Que essas mulheres que viviam em cárcere ou sofriam agressões diárias, né, tinham para poder se defender, né? E assim, sempre foi um negócio abusivo dos dois lados, essa questão de relacionamento. Entende? Por mais que a brutalidade masculina tivesse, assim, patente, né, muito visível, ela nem se compara a essas coisas que aconteciam veladamente. Essas mortes silenciosas, entendeu? Que justamente mostra esse contraste, né, entre o homem bruto da antiguidade e essa questão dos crimes muitas vezes feitos na época lá, se bem que, dependendo da época, nem crime que era, mas se descobrisse uma traição, muitas vezes simplesmente você tinha, né, esses métodos alternativos, né, digamos assim. Hoje em dia o que mudou foi só o tipo de arma, né, que as pessoas usam. Então, assim, olhando para a história, né, a gente percebe até mesmo que essa questão de guerra, né, dos sexos, entre aspas, é guerra mesmo. Não é uma ideia de simplesmente é uma luta aqui, ou então um eufemismo, né? É literalmente uma guerra, sempre com episódios de extermínio mútuo, entendeu? Quando alguma coisa falha. Então o cara, ele entra num relacionamento hoje esperando o melhor, muito cuidado, que nem aquele médico legista lá, acho que é de Santa Catarina do Paraná, ela falou, muitas vezes a tua mulher é teu inimigo. O cara tá ali dormindo enquanto tem todo um plano arquitetado até mesmo para detonar o cara, para se apoderar de seguro de vida. Entendeu? Óbvio que não vão usar arsênio aqui, né? O pó de sucessão, né? Como faziam nas épocas passadas. Mas há uma série de métodos. Tinha uma outra lá que o marido era velho, né? Tipo, geralmente assim, esse negócio de cara mais velho com menina mais nova, cuidado. Entendeu? Porque a menina preparava lá a comida do cara. Não, vamos colocar um pouquinho mais de sal aqui na comida. Simplesmente pro cara ser induzido a ter os problemas dele de saúde, né? Um pouco mais potencializados. E depois ele acabar infartando, ou então acontecer algum episódio de pressão alta e dar ruim ali pra saúde dele. Para então se apoderar quer dizer, uma morte lenta, né? Bem devagar. Só que assim, é um tema pesado, né, pra falar. Só que as pessoas deveriam refletir sobre. Entende? Então, tomar muito cuidado. Entendeu? As pessoas não conhecem as outras ou do que elas são capazes. E até esse pessoal que parece mais fraco, muito cuidado também. Entende? Nunca se sabe aquilo que o Vitor fala, né? O coração é terra que ninguém conhece. Entende? Então, assim, é uma reflexão que de fato traz à prova essa questão da baixeza moral, tá? Que está em ambos os casos, dos lados também. E isso independe de ideologia, de cristianismo, entendeu? Do quão virtuoso a pessoa se diga ou pareça ser, entendeu? Ou até mesmo com perversa, né? Ela também pareça ser. Entende? Então, assim, vai além do discurso. A questão é puramente prática.
entende? Onde esses relacionamentos se tornam um campo de batalha literal. E aí o cara que é fraco hoje em dia, muito cuidado, entendeu? Se o pessoal já tem medo assim de um homem forte, né, entre aspas, imagina um homem fraco. Até o Jordan Peterson lá falava essa questão, para tomar cuidado com o nível potencial agressivo do homem fraco, porque de fato ele é o descendente direto justamente dessa questão que tem que ver esses tipos, né, de atos. Então, hoje em dia a gente tem essa questão. Então, no fim das contas, a sociedade não evoluiu nada. Ela só trocou as armas e ela involuiu, né? Vamos colocar dessa forma. O instinto de destruição permanece o mesmo dentro dos relacionamentos. Tem mulher que só o fato dela se relacionar com o cara e ela deixar o cara, né? Ela quer ver a vida do cara destruída depois, porque como ela se considera a última bolacha do pacote, ou então se considera uma pessoa que trouxe tudo de melhor na vida do cara, né? O fato do cara estar sem ela significa que a vida dele tem que ser destruída. Por isso que, geralmente, a maior parte das mulheres ex, que viram ex, elas tentam acabar com a vida do cara, com a reputação. E aí vão usar essas medidas legais, né, que a justiça dá pra elas, como forma de vingança. Então, outros já pensam nessa ideia de reparação histórica, né, que é outra coisa. Tipo, beleza, os caras cometeram coisas lá no passado, mas por que outros têm que sofrer hoje? Entende? Então, assim, uma ideia que é muito vigente. E isso daí tende a fazer o quê? É a terceira lei de Newton. Ação e reação. Então se age de um determinado jeito e não pode esperar que uma força contrária em sentido oposto venha. É uma lei, pô. Não tem como agir aqui e do outro lado não se esperar um resultado oposto e vindo de encontro. Então, assim, no fim das contas, tem que avaliar muito bem. Os caras têm que saber o que eles estão fazendo, porque de fato, principalmente aquelas pessoas que assim são verdadeiramente pessoas de bem, né? Elas estão em risco, entende? Muitos podem não concordar, ok, né? Tranquilo, mas tem que refletir, né? Que é importante.